Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos ter mais um tempinho de estudo baseado na Palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu livramento para tudo aquilo que vamos falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando a Tua direção, orientação, capacidade de entendimento e principalmente de aplicação da Tua Palavra nas nossas vidas. Nós oramos e clamamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então hoje nós vamos compartilhar uma palavra que eu quero falar sobre conversão. Conversão, não é? Conversão é mudar o sentido, a direção. É transformação, é metamorfose, é transmutação, é converter, mudar para o sentido oposto. Estava caminhando para um lado e agora vai para o lado contrário, para o lado oposto. Isto é conversão. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 17, está escrito assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, nova criatura, outra pessoa, totalmente diferente do que era antes. E assim, se alguém, não é uma condição, uma condicional, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo ou se faz novo quando estamos em Cristo Jesus. Quando é que sabemos que somos convertidos de verdade? Quando nos tornamos em uma nova criatura, uma nova pessoa para o melhor, nunca para o pior. E muito menos para permanecer do mesmo jeito, não é? Com as mesmas manias, vícios e coisas e mazelas da vida, não é? Mas uma nova pessoa e não vivendo mais as coisas do passado, do mundo sem Deus. Então, a pessoa convertida é aquela que se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que mostra, revela e testemunha que somos convertidos? O nosso estilo de vida, em todos os aspectos e em todas as áreas da nossa vida. Isso é que mostra, que revela, que testemunha e que é a prova de que realmente eu tive uma experiência de conversão, que eu sou um convertido, quando eu sou uma nova criatura. A verdadeira conversão é quando nos convertemos a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Não é quando nos convertemos à religião, sistemas religiosos, eclesiásticos, nem a denominações, nem a doutrinas diferentes e distintas, mas a Cristo Jesus e ao seu Evangelho. Vocês estão entendendo? A conversão verdadeira é quando nós nos convertemos a Cristo Jesus e ao seu Evangelho. Não a denominações e doutrinas diferentes. Não. É a Jesus e ao seu Evangelho. Lá no Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não é religião, não é denominação, não é mundo eclesiástico, não é filosofia, nada disso. É Jesus Cristo, não é religião, é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, não a religião, não a denominações,
Vocês estão entendendo, meus queridos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é Jesus quem vai nos aliviar. Não é religião, não é denominação, nem doutrinas distintas de religiões e denominações diferentes. Mas é Jesus, é Ele quem vai nos aliviar. Porque Ele é que nos dá a paz. Ele que nos dá a paz que excede a todo entendimento. A verdadeira conversão não diz respeito a converter a grupos, religiões, denominações, eclesiologia, eclesiásticos, não é? Filosofias, nem política, nem humanistas, ou humanismo. Vocês estão entendendo? Eu estou repetindo isso várias vezes porque há uma confusão muito grande sobre a questão de realmente ser uma pessoa convertida a Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar com isso bem claro, bem esclarecido. Perdão. Quando nos convertemos a Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus, não de religião, não de denominação, que é o que a maioria das pessoas, infelizmente, que se dizem crer, que são cristãs, acreditam e pensam e entendem dessa forma. Vamos ver, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, eu quero ler bem calmo esse capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tanto que a carta aos Efésios é uma carta pastoral, não é? É de um pastor para as ovelhas. E ele diz assim: Ele vos deu vida, Efésios capítulo 2, de 1 a 22. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por isso, também filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É em Cristo e por Cristo, no Cristo. Vocês estão entendendo? Para mostrar nos séculos vindouros, lá na frente, não é? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha nelas. Esse texto é simplesmente maravilhoso. A carta aos Efésios é maravilhosa, mas esse capítulo aqui, ele esclarece muitas coisas para nós. Do versículo 11 agora ao 22, fala assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, antigamente, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando ele fala assim, lembrai-vos de que outrora vós gentios, não é? Gentios são aqueles que não são descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão foram circuncidados, que era o sinal de Deus para receber a bênção, não é? A bênção que todas as descendências de Abraão, toda a descendência de Abraão seria abençoada na terra. Então, o que não é judeu é gentio, e ele, na maioria das vezes, não é circuncidado. Então ele fala, deixa eu ler o versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, os judeus, na carne, por mãos humanas,
Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, não é na religião, eu estou com religião na cabeça, não é na religião, nem sistemas eclesiásticos, nem denominações nenhuma, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, nele, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha, destruindo por ela a inimizade. Existem tantas religiões e por causa das religiões existem tantas inimizades religiosas. Vocês estão entendendo? Porque não tem nada a ver com religião nem com denominação, é com Cristo. Porque ele quebra a inimizade, ele nos une, não é? Versículo 18 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, não da religião, nem da denominação tal, mas da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, o alicerce, o fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não tem absolutamente nada a ver com denominação, nem com religião, mas com Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, é a pedra fundamental, o nosso alicerce, não é? É nele que nós estamos firmados, no Evangelho de Jesus, que nós precisamos estar firmados, e não em religião nem denominação. Conversão é quando nós nos convertemos a Cristo Jesus e ao seu Evangelho, a sua palavra. Quando nos convertemos a Cristo, passamos a pertencer a Ele e a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva de Cristo. E jamais propriedade de pastor algum, de líder algum, de discipulador qualquer, seja ele quem for, muito menos de religiões ou de denominações, mas de Cristo e da família de Deus. De Cristo Jesus, do seu Evangelho, que é a sua palavra, e da família de Deus. Hoje, no mundo inteiro, em todas as igrejas e denominações, um número assustador de pessoas, de crentes, não são, ou eles não, esse número grande não é convertido a Cristo, e muito menos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São apenas adeptos, preste atenção nisso aqui, são apenas adeptos de denominações com as suas formas de doutrinas e absolutamente nada mais. Nós precisamos saber disso, porque milhares de pessoas que se dizem servos de Deus estão muito enganados, pregando só denominação, doutrinas particulares e não o Evangelho de Cristo e Jesus Cristo, não é? Ensinando que tem que fazer parte de religião e não de Jesus, é de Jesus. Nós passamos a ser da família de Deus, e a família de Deus é uma só. Não é a tradicional, nem a renovada, nem a pentecostal, nada disso não. A família de Deus
é todo aquele que aceitou Jesus, se converteu e está em Cristo Jesus, porque se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é? Como é que sabemos disso? Através do modo como essas pessoas vivem, se comportam em todos os lugares por onde vivem e por onde passam. É através do nosso comportamento que nós vamos mostrar se nós somos apenas adeptos à religião e denominação ou se nós nos convertemos a Cristo Jesus de verdade. Jesus e o seu evangelho não está ligado a nenhuma diferente religião, nem diferentes pontos de vistas, nem a particulares interpretações. Jesus e o seu evangelho não está ligado a diferentes pontos de vistas, nem a particulares interpretações, mas a ele mesmo e mais nada, porque ele é absoluto. A verdadeira conversão acontece quando nos deixamos ser totalmente envolvidos por Jesus e pelo seu evangelho. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva, não é? Então, convertido é aquele que está firmado em Jesus e no seu evangelho, na sua palavra. A verdadeira conversão nos leva a um processo de transformação, de crescimento e de amadurecimento espiritual. Lá em Romanos, capítulo 12, não é? Do versículo 1 a 3, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. E não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda pessoa que está em Cristo, ela não se conforma com o sistema desse mundo. Ela não se amolda ao sistema desse mundo. Ela tem uma mente transformada e renovada. E ela passa a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Ele é o Deus absoluto. Lá em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo de número 11 a 16, está escrito assim: e Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com objetivo, com propósito, não é? Do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação não da religião, mas do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em Cristo, e por Cristo, e para Cristo, e através de Cristo, somente em Cristo. É nele, não é? Ele nos une, ele nos coloca juntos na mesma fé para a edificação do corpo de Cristo. Mas quando nós ficamos falando de religião e de denominações, nós nos dividimos e não ficamos juntos.
Vocês estão entendendo? Mas é em Cristo Jesus que nós nos tornamos um e uma família de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, quero ler só alguns versículos. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler versículos 20 e 21 e o 23, só para nós ganharmos tempo. 20 e 21 e o 23. Lucas 17, olha o que está escrito aqui. Interrogado pelos fariseus, Jesus sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Deixa eu reler isso aqui. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Preste atenção nisso aqui. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós. Versículo 23 fala assim, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Quando alguém fala, é ali que está o reino de Deus, é lá. Não. O reino de Deus é para estar dentro de nós. Reino é forma de governo, é direção, é orientação, não é? E a orientação é através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, porque nele tudo se converteu em Jesus Cristo, porque ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, não é? O reino de Deus não é religião, nem sistema eclesiástico, nem denominações. O reino de Deus está dentro de nós, nos guiando, direcionando, abençoando em Jesus. E Jesus em nós. O convertido de verdade mostra o reino de Deus através dos seus atos, do seu estilo de vida, através da forma como nós vivemos, como nós nos procedemos em todas as áreas. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 35, Jesus Cristo disse para os discípulos, nisto todo mundo conhecerá, ou todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não é se você frequentar tal religião, se você for membro de tal denominação, de tal igreja, não é? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja que é o corpo de Cristo é a família de Deus. E quando nós entregamos nossa vida para Cristo Jesus, nós nos tornamos da família de Deus, filhos de Deus e membros da família de Deus. E Jesus está dizendo, vocês como membros da família de Deus, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quantos crentes inimigos, com inimizade, com falta de amor, com birra um com o outro, sem paciência, que não quer estar junto, que não quer conviver com ele. Se ele estiver ali, o outro não vai. Se o outro for, o outro não vai. Isso você está testemunhando que você é filho de Deus? Não. Você está testemunhando que você é um adepto de religião e absolutamente mais nada. Vocês estão entendendo? Você é um adepto de uma comunidade, de uma religião, de uma denominação, mas não convertido. Não nova criatura em Cristo Jesus. Mateus 22, de 35 a 40, olha o que Jesus falou. Mateus 22, de 35 a 40, olha o que aconteceu. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, ou seja, provando, fazendo uma prova a Jesus, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
E Jesus falou: este é o grande e primeiro mandamento. Mas o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se nós amarmos uns aos outros. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas eu não suporto aquele irmão. Você precisa amar. Não é suportar só, não. É amar. E amar é uma decisão, é uma disposição. Não é? O que é que não nos deixa dispor a amar determinadas pessoas? O nosso gênio, o nosso ego, o nosso temperamento, o nosso comportamento, que ainda não foi transformado, porque ainda não passou por uma genuína conversão e novo nascimento. É isso mesmo. Eu não concordo. Você concorda, se não concorda, é isso, pronto, acabou. Não é mesmo? Quem não concorda é porque é só adepto. Os adeptos não concordam com um monte de coisa. Eles só concordam com aquilo que satisfazem ao seu ego. Mexeu com o seu ego, não concorda, sai fora. Não é? Então, nós somos convertidos ou nós somos adeptos de religião, de denominação e de congregação? É aí que está a diferença. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós temos falado tanto sobre isso. No capítulo de número 13, não é? Capítulo 13, ele fala sobre o amor, sobre o dom supremo, porque o capítulo 12 fala sobre vários dons. Mas aí ele termina o capítulo 12 falando: agora eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, que está acima de todos, que está acima da média de tudo. Aí ele começa no capítulo 13 dizendo assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Meus irmãos, tem reunião que parece torre de sinos, torre de igreja, cheia de sino, que fica todo mundo badalando e só isso, mais nada. Né? Eu espero que você não seja um sino que fica só badalando, né? E que não vive a palavra de Deus, que não ama. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, não está com nada. Essa é a tradução do pastor Paulo. Nada serei, diz o apóstolo Paulo, não é? Então, versículo 3 fala: ainda que eu distribua todos os meus todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, você vai virar um churrasco à toa, sabe? Você vai virar um churrasco à toa, mais nada, só isso. Só sofreu, padeceu de burrice, de estupidez, de apenas ser um adepto de religião e não um convertido ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Quanto crente ressentido, com orgulho ferido, que devia ser crucificado, não é? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando o absoluto se manifesta, o que é parte, o que é plus apenas, é aniquilado, não é? Quando eu era menino, falava como menino.
sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem maduro, não é? Desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Não é? As pessoas ficam valorizando talentos, capacidade, porque a pessoa tem uma boa oratória, porque anda impecável com uma roupa assim, né, que acha que é aquela roupa que tem que pregar, porque tem muito carisma, mas se não tem amor, nada disso adianta. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então, sem Deus, sem o amor, sem o absoluto na nossa vida, nós somos apenas adeptos de denominações e de religiões, e não convertidos de verdade. A forma como vivemos, como entendemos, conhecemos, a forma como vivemos, como entendemos, como conhecemos e seguimos a nossa vida, como crentes, que nós dizemos ser, como servos de Deus, a forma como nós vivemos revela todo o tempo se somos convertidos a Cristo e ao Evangelho de verdade ou se somos apenas adeptos de religião e de algumas coisas que temos aprendido e que concordamos com elas e aceitamos nada mais. Quando somos adeptos àquilo que concordamos e aceitamos, não é? Nós somos apenas adeptos, não somos novas criaturas. Só isso, mais nada. Não é? Em Cristo Jesus e no seu Evangelho não existe, em Cristo Jesus e no seu Evangelho não existe protestante, católico, pentecostal, tradicional, renovado, espírita. Não existe absolutamente nada disso em Cristo Jesus e no seu Evangelho. Em Cristo Jesus e no seu Evangelho existe o convertido, o nascido de novo, a nova criatura. Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus capítulo de número 28, está assim, do 18 ao 20. Olha o que Jesus, quando ressuscitou e apareceu aos discípulos, o que ele fala? Mateus capítulo 28, do versículo, vamos ler do 18 ao 20. Fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, não discípulos a si, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fazer discípulo ensinando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que eu acho, que eu penso, minha interpretação, o meu ponto de vista, não. É ensinando o Evangelho e fazendo discípulo para Jesus e não para mim. Vocês estão entendendo? Não é para mim, é para Jesus. Não é? O discípulo não é para nenhum líder, nenhuma pessoa, é para Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 22, Apocalipse é o livro da Revelação, o último livro da Bíblia no Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 10 a 13, está escrito assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir, para dar a cada um segundo as suas obras.
Versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículos de 18 a 21 fala assim, preste atenção nisso aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, não é o Evangelho plus, Jesus plus, mais isso, mais aquilo, mais a minha forma de ver. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Vocês estão entendendo? Nem tirar, nem acrescentar. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus e na sua palavra, no seu evangelho e em absolutamente nada mais. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Versículo 21, ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, ou com todos. Eu quero ler aqui no capítulo de número, em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3, que fala assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós somos o quê? Convertidos ao Senhor Jesus e ao seu Evangelho, ou nós somos adeptos de religiosidade, de doutrinas de homens, de pensamentos e de interpretações humanas, de opiniões e palpites humanos, ou nós somos adeptos? Não, nós somos crentes e servos do Senhor Jesus, firmados no seu Evangelho, na sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, e que sejamos servos de Deus verdadeiros e não apenas adeptos religiosos. Amém.